Vou comer. Vamos começar? Bora. O que você tá fazendo? Vamos fazer um detoxinho aí de rede social? Hã? Você tá muito na rede social. Acho, não tô nem na... Você não acha que você tá matando a sua espiritualidade, não acha, não? Hã? Como é isso? Agora começa direito. Atores demais. Nossa. Eu sou a Ana. Eu sou o Marcos. E esse é mais um episódio do nosso podcast Concretas, onde a gente vai ter conversas teológicas sinceras sobre os mais diversos assuntos. E aí, como vocês viram na nossa atuação aqui maravilhosa, pra quem tá aqui acompanhando pelo vídeo, né? Digno de Oscar. Como vocês bem viram aí no título desse episódio, é sobre rede social. E como que isso pode estar matando a sua espiritualidade. E aí, eu queria primeiro, como a gente sempre faz, orar. Senhor, muito obrigada por mais um episódio, por mais uma edição. Que o Senhor nos permita poder discutir sobre esse assunto da maneira mais proveitosa possível. Que o Senhor nos dê entendimento e guie a nossa discussão. E para aquele que está ouvindo aqui conosco, onde estiver, quando estiver, que o Senhor o abençoe também, a abençoe, que dê entendimento e que melhore a nossa relação, não só com as redes sociais, mas também com as tecnologias de comunicação e informação. Em nome do Senhor Jesus, consagramos esse momento a Ti. Amém. Amém. E aí eu queria primeiro fazer como a gente sempre faz, de perguntar pro pessoal sobre o que eles acham da relação deles com as redes sociais e com as tecnologias, as chiques tecnologias de informação e comunicação. Bora lá? Bora lá. A rede social hoje eu considero como as estradas romanas no tempo que Jesus veio e permitia que os cristãos viajassem pelo mundo pregando o evangelho. Rede social, você acha que ajuda ou atrapalha na fé? Tanto ajuda quanto atrapalha também, tem que manter o equilíbrio. Eu acho que depende do que você está consumindo. Se você está consumindo coisas que edificam, tudo bem. Agora, se isso faz você, de alguma forma, desvincular da fé ali, acho melhor não. Depende do uso. Dependendo do que você segue, pode ser positivo. Atrapalha. Eu acho que ela distrai muito. Ela tira o foco. Na verdade, ela faz isso com uma série de coisas. E também com a espiritualidade. Ela distrai demais, ela prende demais. Ela é preparada para isso, para prender as pessoas. Então, ela mais atrapalha. As redes sociais é isso. As estradas romanas no tempo que Jesus veio. Aquela estrada era usada pelo exército para guerrear, mas ela era usada também para levar a mensagem de Deus. A mídia social é isso. Atrapalha, mas acho que você pode conseguir bastante conteúdo interessante ali na rede social. Muitas vezes vai no caminho de você se distrair com várias coisas, vários conteúdos ao mesmo tempo e várias coisas assim. É que é um campo sem muito... Você não tem como monitorar tudo aquilo. Então você pode ter contatos com coisas que não são saudáveis e começar a confiar naquilo como se fosse verdade. Acha que dá pra evangelizar pela rede social? Com certeza, eu acho uma ferramenta muito útil. Ah, dá, sim, com certeza. Claro que dá. Creio que essa geração sim. Talvez os mais antigos não. Talvez isso não consiga atingi-los, mas talvez essa geração mais... Tem. Apesar da minha primeira resposta, tem. Ela pode ser um recurso, sim, um instrumento. Ela é um instrumento difícil por causa desses riscos e outros riscos, mas ela pode ser usada, sim, em benefício do reino. Muito, muito, muito. Substitui os folhetos. Com certeza. Talvez, né, no Zap, né? As tias do Zap gostam. As tias do Zap gostam. Nesses episódios que o nosso objetivo é falar um pouquinho mais sobre cultura e a relação com teologia, eu até trouxe o que eu tinha pensado, anotado aqui para conduzir, mas talvez eu vá fugindo um pouquinho, mas trazendo sempre a discussão. E isso vem fruto não só de trending, mas assim, e também não do fato de trazer mais do mesmo, mas de pensar realmente a nossa relação com as redes sociais, com as tecnologias de informação e comunicação e a nossa espiritualidade. E aí eu quero, durante essa nossa conversa aqui, trazer algumas questões que eu pensei que não estão totalmente assim estabelecidas para mim, da minha opinião. São coisas que eu vivo construindo e ressignificando. E uma outra coisa muito interessante que eu tava pensando aqui, porque assim, a gente tem muitos autores no meio cristão que já escreveram sobre. Tem o
12 Ways que as redes sociais estão changing you. É o Tony Rank. Tony Rank. Ah, sim, aham. Então tem esse livro, que inclusive eu li há muito tempo. Ele é de 2017. Então, justamente porque eu não quero trazer aqui mais do mesmo, porque esse livro ele foi escrito em 2017. Tem um outro livro que, inclusive, ele fala bastante sobre sociedade do espetáculo, que a gente vai discutir, que é um que a Fiel também lançou, A Guerra dos Espetáculos. O cristão na era da mídia. Ele, eu acho que é um dos autores que mais trazem sobre esse assunto no meio evangélico. Entretanto, não com uma profundidade sociológica e cultural que eu queria. E esse livro, inclusive, ele foi lançado aqui em 2020, meados ali do comecinho de 2020, né? E a gente passou pela pandemia, o que deu, na minha perspectiva, uma mudança tremenda do uso das redes sociais, da nossa interação com dispositivos no geral. E aí, como geralmente eu quero elaborar sobre isso, eu pensei em umas questões que eu queria saber a sua opinião sobre. E aí, começar com isso, assim, como que você percebe que a rede social, ela tá envolvida ou com a sua espiritualidade de uma maneira positiva ou negativa? E assim, como é que é a sua relação, antes de tudo, como é que é a sua relação com as redes sociais hoje? O que você usa? Pra que você usa? Eu tenho uma relação de amor e ódio com rede social. Eu tenho um Insta, eu costumava ter Twitter. Eu me recuso a chamar de X. Eu costumava ter Twitter. Eu já fiz muitos amigos, muitas pessoas queridas. Conheci muitas pessoas através daquela rede. Hoje eu uso só o Insta, às vezes eu uso o Reddit, quando eu quero ver opiniões sobre séries e tal, coisa assim. Eu acho. Tem algumas discussões bem legais. Eu acho que o que eu mais uso, na verdade, é YouTube. Que eu não sei se é considerado uma rede social. Né? YouTube eu acho que é a que eu uso demais. Mas hoje, ultimamente, especialmente, eu acho que estou usando demais as coisas, pra ser bem honesto. E me sinto numa sessão de terapia aqui. Mas eu acho que é uma relação... Eu me sinto pior quando eu uso muito. E é uma coisa que eu vejo que afeta muito a minha... Não apenas a minha relação com Deus, que afeta a minha oração. Eu percebo que eu não consigo passar muito tempo sem fazer nada. É o que mais me incomoda. Essa parte de não conseguir ficar de boa fazendo nada. Tem que sempre pegar meu celular, igual o sketchzinho que a gente tava fazendo. Antes de gravar, eu tava fazendo o quê? Tava aqui no meu celular. Então é meio preocupante. Eu me sinto um pouco preocupado. Então, e afeta muito minha relação com Deus, porque, puxa, é difícil orar, né? Porque orar se torna uma coisa meio chata às vezes. E você me falando que, por exemplo, no Twitter, você, e pelo que eu sei também, você conheceu pessoas que são amigos de fé, de caminhada, por meio da rede social. Sim. E aí, que outros, assim, parece que eu tô até te entrevistando, né? Mas que outros aspectos positivos nesse quesito de fé, de espiritualidade, você tem experimentado na rede social? Olhando agora pro motivos de gratidão. Eu acho que conhecer as pessoas é o único ponto de gratidão que eu tenho. Eu conheci pessoas muito boas por lá. Mas, quando eu olho para as redes, a única coisa que eu consigo pensar hoje é como elas são feitas para me enraivecer. Porque rapidinho, depois de ficar 5 minutos no Insta, eu fico com raiva. Eu não sei porquê. Eu acho que eu me sinto com raiva de coisas artificiais, sabe? Aí aparecem videozinhos tipo de muitas vezes de crianças falando coisas que crianças nunca falariam, sabe? Tipo, criança não fala. Mas eu Mas eu só consigo pensar
Que falsidade, sabe? Então, e até no Twitter também, cara, só irrita o que é ou só irrita o que enraivece todo mundo, ou é muito engraçado, e ainda assim vai enraivecer muita gente. Então, sei lá, essa é a minha... Pode ser uma forma bem superficial de olhar, mas é a maneira que eu enxergo hoje. Eu tento evitar, pra ser honesto, por causa disso. No mundo ideal, acho que talvez não teria. Porque, eu não sei, a gente vai entrar nisso, eu acho, né? Eu vejo pessoas falando, não, dá pra usar a rede social de maneira saudável. Mano, as redes, quem criou não tá pensando no seu bem-estar, cara. Então, o que eu mais penso tipo, é tudo ali é feito para te viciar, tudo ali é feito para que você fique só ali, cara. Então, a pessoa não tá nem aí. Quem criou, Meta, ou Elon Musk, ou nenhum desses carinhas, estão preocupados com o seu bem-estar. Então, isso é o que eu mais penso quando eu tô... E inclusive, também diria, não são preocupados com nossa espiritualidade. Não mesmo, com certeza. Inclusive, não sei se você já assistiu aquele documentário de Dama das Redes. E aí, mais recentemente, lançou um sobre consumismo. Eu até compartilhei no meu Instagram, que eu, inclusive, me irritei, porque eu entrava na Netflix e eu sempre esquecia a data de estreia. Eu ficava o tempo inteiro, cara, eu quero muito assistir. E foi na mesma pegada, assim, de mostrar como que as Big Techs, elas basicamente influenciam o nosso comportamento de compra. E aí foi muito engraçado, porque, numa menção off aqui, né, eu gosto muito da Adidas. E dentre as pessoas que estavam lá, teve uma pessoa que era a head que foi durante muito tempo a diretora de geral de testes e marketing da Amazon, e o diretor técnico da Adidas. E aí ele falando sobre isso, né? Sobre, enfim, coisas que as redes sociais, não só as redes sociais, mas também outras tecnologias não estão pensando no nosso bem-estar, na nossa espiritualidade, mas sim numa lógica que é totalmente contrária à lógica que a gente pensa sobre, que é a lógica do mundo, do consumo. Eles querem dinheiro, essa é a realidade. Exato. Eles não estão aí para como isso nos afeta negativamente. Se nós vermos publicidade dar dinheiro para as empresas vão encontrar as maneiras mais eficazes de ganhar esse dinheiro. Então, Exato. E de aparelhar muitas coisas que a gente conseguiria usar para um benefício geral, mas para algum ruim. E uma das coisas que eu queria construir aqui na conversa é entender como que a gente poderia viver uma espiritualidade genuína, imerso nessa realidade. Porque uma coisa é óbvia. E eu não vou nem colocar o Steve Jobs porque, enfim, Motorola, Sony já estava ali, ela só... Enfim, a Nokia deveria ter lançado um dos smartphones, mas enfim, ela achou que não ia emplacar. Enfim, eu fico pensando assim, que as pessoas, na realidade, a gente vai fazendo coisas em prol de auxiliar o nosso próprio processo. Então, sei lá, eu tô sobrecarregada, eu preciso criar alguma coisa que me ajude a desobrecarregar. E eu crio. Só que aí, algo que eu crio com uma intenção positiva, tem vários reveses que eu não mapeei, obviamente, porque é um trabalho em dobro, eu só quero resolver o meu problema e não ficar pensando sobre essa coisa demasiadamente. E esses reveses vão se proliferando. Então, muitas vezes eu acho que na minha ingenuidade, eu penso assim, que a pessoa que foi lá, criou e tudo mais, ok, talvez aquela pessoa que tava lá na garagenzinha dela, colocando um aparelhinho no outro para fazer o telefone e tal, não, porque eu queria me comunicar com uma pessoa que tá lá do outro lado. Perfeito. Mas uma vez inserido no tecido cultural, isso trouxe tantos desafios, coisas positivas e coisas negativas. E aí, a gente tá imerso, isso não tem como negar. Então, existem pontos muito positivos, as pessoas nos escutam por meio das redes sociais, a gente consegue ter essa conversa, essa interação com vocês por meio das redes sociais, isso é óbvio. E com outras pessoas também, a gente consegue se conectar com outras pessoas. Mas qual que é essa linha extremamente tênue e finíssima entre um uso adequado e um uso não adequado que a gente tem que estar sempre se preocupando? E aí que vem. Exige um constante olhar. Porque eu tenho a tendência, muitas vezes,
no offline, assim, né, no caso. Eu queria resolver um problema e ele nunca mais aparecer. Às vezes, pra mim, é isso. Eu queria, assim, poxa, eu vou fazer um detox e eu nunca mais vou ter problema com rede social. Sim. Eu vou sair 30 dias no Instagram e aí eu vou voltar com uma perspectiva renovada, super refreshed, e nunca mais na vida eu vou ter problema com o uso exagerado. Só que não é assim. E aí eu tenho que ficar constantemente me lembrando de que não só a meditação na palavra, mas é esse exercício de pensar constantemente sobre as coisas que a gente sabe que é verdade, porque a gente se esquece. Isso é um problema, nossa memória é limitada. E aí, como que a gente consegue, assim, e eu vou trazer dessas leituras que a gente estava discutindo aqui, né, sobre sociedade do espetáculo, a gente traz também o Bauman, que eu acho que é muito pertinente em termos sociológicos para essa discussão. Mas, sabendo que tem essa frase aqui no livro do Guy Debord, que é: o espetáculo, a gente viveria numa sociedade que é mediada por imagens, né, segundo ali uma das teses, porque no livro do Guy ele traz várias assertivas, várias afirmativas sobre o que seria essa sociedade mediada por imagens. Então, a partir do momento que a gente tem lá, desde a inserção da televisão, preta e branca, e que a gente consegue acessar capturas de momentos que antes a gente só teria vivendo ali naquele local presente, ou por meio de uma foto, agora a gente tem por meio de vídeos gravados, né? E aí, com isso, há uma mudança de paradigma, em que o ser, que a gente antes era, passa a significar ter. Então, o que eu sou, hoje é o que eu tenho. E a gente vê isso muito. E depois disso, eu sou o que eu tenho, e aí o ter é parecer. Então, ok, se A é igual a B e B é igual a C, a gente entende que A é igual a C. Então, se antes a gente era o que era, beleza. Só que aí a sociedade vai se mudando, a gente tem as revoluções industriais e tudo mais, e incentivo de compra, a gente tem uma mudança de paradigma. Ou seja, você é aquilo que você tem. Você tem um carro? Então, top. Uma pessoa chique, culta, elegante, rica, lá, 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 feliz. Exato. E várias outras coisas associadas, que aí a gente tem uma miríade de coisas relacionadas, né? Não só cultura, consumo, enfim, muita coisa. E aí depois a gente também tem essa mudança, muito hoje que a gente vê na sociedade dos influencers, que o ter é parecer. Então, se você parece ter algo, você pode não necessariamente ter, mas o parecer vai estar associado à sua identidade. Então, poxa, olha aquele influencer ali que faz milhares de sorteios de carros e isso e aquilo, ricaço. E aí quando vai ver o quê? Tá com 50 mil processos nas costas, porque é fraude, porque é isso, porque é aquilo. Enfim, polêmicas. E aí, tem uma frase que ele fala assim, que o espetáculo ele não é apenas um conjunto de imagens, mas uma relação social mediada por imagens. E aí, entendendo que a espiritualidade que a gente traz, que deve ser profunda e relacional, é transformada muitas vezes em algo performático e público, que inclusive Jesus muito sabiamente vai trazer em uma das suas falas, né? Sobre você ir para o seu quarto e orar em secreto, em comparação com aqueles que iam e se lamentavam em público. Como que você acha, o que isso significa para a prática espiritual? Eu que queria te fazer essa pergunta aqui. Ok, deixa eu pensar, né? Você acha que tem influenciado muito, assim, Eu acho que tem. de as pessoas, elas acharem que... E é muito contraditório isso na minha cabeça, do tipo, que para as pessoas me reconhecerem como crente de verdade, eu tenho que performar. Usar camiseta de crente. Exato, eu né? tenho que... Usar Durante o que eu tô usando. Exato, ter uma Não. tatuagenzinha. Sim. Durante o worship tá ali, né, fazendo aqueles movimentos e tudo mais, e fechar os olhos e chorar. O que você acha sobre isso? Tem até. Aquele Um tempo ciclo atrás crítico, eu até li um texto. Eu não lembro quem que escreveu isso, não lembro aonde que eu li, eu não lembro. Mas talvez alguém que esteja ouvindo conheça, sabe o que tô falando. Eu li um texto basicamente falando sobre como a cultura gospel se tornou uma indústria performática. E falando especificamente do estilo worship, né? Que, por exemplo, a maioria dos pregadores worship usa o cabelo de uma forma, geralmente tem uma barba, uma forma de barba específica, usa um tênis, um tipo de tênis muito específico, e tem toda uma vibe, toda uma aesthetic, sabe? Toda uma estética. A identidade visual. Que A gente tá identidade falando. visual. Exato. E eu acho isso muito interessante,
né? Eu acredito que isso influencia, sim, a nossa cultura evangélica, Uhum. né? Porque nós nos tornamos daí, querendo ou não, estamos sendo moldados pela sociedade que se torna, que é hoje Uhum. uma sociedade do espetáculo, né? Uma sociedade que é mediada pelas imagens, claro, esse sociólogo diz. E o que você acha, né, sobre isso? O que isso tem a ver exatamente? Quais são as implicações disso especificamente para a prática espiritual? Eu te devolvo a pergunta, porque eu nunca pensei muito sobre isso. Quero ouvir você. Isso me intriga, e sobretudo me intrigou mais depois que eu, com uma colega, a gente escreveu um artigo sobre o filme Nerve, que eu acabei assistindo numa disciplina da faculdade. E ele basicamente começa com essas duas jovens ali na mesa da cozinha. E aí uma delas pega o telefone e recebe uma mensagem, um convite de um colega para entrar num jogo. Entretanto, nesse jogo assim que você clica, você tem duas opções ali. Ou você é um jogador, ou você é um espectador. E você vai ter que manter essa personagem, essa persona durante o jogo inteiro. Ou em algum momento você pode trocar, enfim, mas tem vários requisitos ali, e aí vai ter benefícios e revés. E não sei, eu acho que depois de 10 anos se torna meio que patrimônio cultural, né? O filme é de 2016, então não vou dar spoilers, apesar de que eu acho que depois... 8 anos não, né? Então, realmente, se tivesse mais do que 10 anos eu ia falar, e aí, gente, me perdoa, porque aí já é patrimônio histórico. É a mesma coisa de dar spoiler de Harry Potter, não tem como. Hoje em dia, ou enfim. Mas, no geral, a dinâmica é que o jogador é aquele que vai pra frente das câmeras e vai fazer tudo aquilo que os espectadores pedem. E ele vai ganhando dinheiro, ele vai ganhando status e ele vai conseguindo alcançar várias coisas. E se ele se recusa, ele é colocado numa terceira categoria, que são dos excluídos do jogo. E é muito interessante, muita coisa que tá aí, porque... Tá, e aí pensando nessa relação, é muito interessante, é uma coisa que eu queria até construir melhor. Mas como que são lógicas aparentemente opostas. Não é porque a gente traz aqui no podcast a nossa visão sobre o worship e tudo mais que a gente discorde ou que seja totalmente contra, que isso fique claro. Porque às vezes tende-se a achar que críticas a algo tem a ver com discordância profunda, quando não. Eu critico, inclusive, coisas que eu concordo. Que isso é um perfil mais sério pra mim, né? Uma pessoa que é realmente crítica. Enfim. E aí, ele traz uma outra citação que é: quanto mais se expõe, menos privado e significativo algo se torna. Uhum. E aí me faz pensar, então, que realmente a performance, ela tá muito associada com a aparência. Então, para você performar algo, não é necessariamente o ser daquilo. Por isso que há essa mudança de paradigma do ser pro para ser. Uhum. E com isso a gente perde profundidade. E que é justamente aquilo que nós somos convidados a ter, uma relação de profundo conhecimento e de interação com o nosso Senhor. E aí eu fico refletindo, inclusive, que assim, que nas redes sociais, esse culto à visibilidade, a forma de você se expressar e tudo mais, transforma até mesmo as práticas religiosas. Sim. Então, a gente acaba, muitas vezes, por saber que está sendo gravado, falando a mensagem de uma maneira específica, ou fazendo a oração de uma maneira específica, ou até a performance da vida perfeita da fé, como a gente haria ali a Manu City. Então, assim... Pra mim, tem que ter como se fosse um equilíbrio, porque ao mesmo tempo que eu concordo, existe esse perigo de tornar a fé algo meramente performático, Uhum. né? Algo que nós focamos apenas em aparentar, né? A gente tira foto até do nosso momento de devocional, que eu não acho errado nem nada, mas dependendo da intenção da pessoa, de fato, pode não ser a melhor coisa para se fazer. Às vezes tira antes do devocional, tirou a foto e tal, opa, deixa eu Exato. fazer outra coisa. Exato.
Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando em comunidades que são meio contra performance. E eu também acho que é errado. O meu ponto aqui não é dizer que precisa ter performance. Talvez precisamos definir. O que queremos dizer com performance? Tipo, em que sentido performar? Em que sentido performático? Por que eu tô perguntando isso? Tô perguntando isso porque, por exemplo, se você comparar uma igreja tradicional presbiteriana com uma igreja avivada ou uma igreja mais pentecostal, apesar da pentecostal ou a mais avivada, carismática, ser mais performática, não acredito que isso é necessariamente ruim. Então, também tem esse perigo de se tornar algo morto, mas talvez nós estejamos falando de coisas totalmente diferentes. Eu não sei, o que você... Eu fico imaginando assim no sentido de que a gente conhece a árvore pelos frutos. E aí nesse sentido que se a árvore é boa e os frutos são bons, Sim. a performance dela vai ser boa. A minha preocupação, ela tá mais nesse sentido de que a gente se preocupa demasiadamente com os frutos, esquece da raiz e dos nutrientes e daquilo que precisa ser fomentado Sim. para que esses frutos eles sejam bons nesse sentido, né? E é por isso que eu entendo que você está falando que não é necessariamente negativo, e performance no sentido da sua expressão de fé, de como você expressa de maneira visível, pública para as pessoas, né? E aí eu acho que eu trago performance mais nesse sentido de você expressar algo cujo seu interior não está completamente alinhado. Uhum. E aí vem também outra coisa, outra pauta aqui dentro do que a gente tinha pensado, sobre como que as redes estão afetando a nossa espiritualidade na sensação de superficialidade da experiência. Então, eu vejo que hoje a gente tem essa produção de conteúdos para reels e tudo mais, e que eu tenho um sentimento muito conflituoso, porque eu acho que eu tenho isso com relação a tudo. Não sei se é um defeito de gente meio em cima do muro, para algumas coisas ou para várias, mas eu fico assim, eu vejo a importância da gente utilizar as redes sociais e de se comunicar com um público mais jovem, de atingir esse público mais jovem, mas também nessa temperança de conseguir equilibrar e falar, poxa, beleza, essa aqui é a porta de entrada, eu vou acessar ele assim, mas eu não vou nutrir a vida espiritual desse jovem com reels, ou com conteúdos rápidos, ou com conteúdos superficiais, né? E aí, essa necessidade de engajamento que a gente tem tido nas redes sociais, muitas vezes cria esses conteúdos que são meio simples e meio vazios. E eu vejo que isso está, inclusive, afetando a nossa capacidade de percepção de criticidade, né? Inclusive de gente que, às vezes, pega um corte, critica esse corte, sendo que não é só aquilo. Tem todo E eu não tem nada contra críticas, tá, gente? Podem fazer críticas, super bem-vindos. Mas de entender que conteúdos, eles não são só superficiais. Sim. E superficiais nesse sentido de 15 segundos, 30 segundos. Isso tem afetado, e aí vai para muitas áreas, tem afetado a nossa capacidade de leitura, a nossa capacidade de foco. O ponto é que as redes, por conta talvez até da pressa, né, que nós, ou a nossa talvez atenção nas coisas, porque é muito mais fácil nós sermos um vídeo de 30 segundos com um cara explicando alguma coisa com Subway Surfers também em algum lugar no Reels. É o espírito do nosso tempo. Exato. É mais fácil que isso prenda atenção do que um vídeo de 10 minutos de um pregador explicando um texto bíblico, né? Ou de um sermão de 20 minutos, ou uma EBD, sei lá. O ponto é que as redes sociais estão tornando a nossa fé também superficial. Em muito sentido, sim. Em muito sentido, sim. E quais são esses sentidos? Tem que sempre examinar. Mas eu vejo que tem transformado ela de maneira superficial, não só por conta do nosso engajamento com conteúdos que são religiosos, espirituais ali dentro, mas também por muitas vezes o nosso uso demasiado e a gente se esquece do que realmente é importante. Então são esses dois lados. E aí, uma coisa aqui que você me trazendo, né, me suscita que eu vejo isso muito como o espírito da nossa época, de fato. Então, em comparação, e aí trazendo Bauman, que é uma das coisas que eu coloquei aqui no nosso roteiro, mas ele fala sobre a modernidade líquida e a modernidade sólida. E é uma mudança de paradigma significativa.
E é comum que ocorra. As sociedades elas vão se transformando, vão se estruturando, vão se desenvolvendo, e com isso, o modus de ser dos seres humanos, eles também mudam. Então, é comum que as sociedades vão se transformando. E com isso também leva a pensar sobre como que a gente consegue manter essa espiritualidade nessa realidade, que eu acho que é a questão para mim, né? Como manter uma relação saudável, sim, para além daquilo que a gente já sabe, né? De, poxa, não passa 3 horas lá vendo rios, né? Maneira, coloca um limitador de tempo, ou também para além daquelas dicas de vários canais, né? Do tipo, coloca um filtro de cor, deixa seu celular em preto e branco. Funciona, tá? Gente, eu juro, funciona colocar em preto e branco. Fica muito chato você ficar vendo as coisas que não é colorida, entendeu? O cérebro ali, ó, ele aprende que ele não vai ter a dopaminazinha dele porque tá tudo em preto e branco. Então, para além disso, beleza, isso aí a gente já sabe, né? Faz um detox de vez em quando, deixa de seguir umas pessoas que não faz sentido, né? Não fica vendo vídeo que não vai colaborar com sua vida, limita e tudo mais, faz uma curadoria do seu conteúdo. Para além disso, eu quero construir contigo aqui o que a gente pode fazer, entendendo que o espírito da nossa época não é o mesmo dos nossos pais. Sim. E eu vou ser um pouquinho polêmica, talvez, agora. De que, Lá vem. cara, eu não sei se as próximas gerações vão ser as gerações que vão conseguir ficar 1 hora assistindo um culto. Sinceramente, ouvindo 1 hora de mensagem. E eu trago isso não como um problema do tipo, aqueles que fazem 60 minutos de mensagem, meu Deus, é muito grande. Não, jamais. Eu tenho... É que você quer ser mais polêmico que eu. Vou linkando um galho no outro. Porque eu fico pensando assim, qual vai ser o nosso novo paradigma de pensar espiritualidade, de pensar evangelismo, de pensar comunidade com esse novo modo de ser? E aí também em contraste com o que a gente viu de antes. Sim. O que você acha? Uma boa pergunta. Eu acredito que tem muitas camadas diferentes aí, né? Que é a mesma coisa não falar nada, né? Mas Não, você tem várias coisas. Com certeza. é uma coisa complexa, né? A resposta Porque não é um política. fator só. É realmente muita. De verdade, gente, ele não tá sendo, ele não tá chovendo uma olhada. É realmente muito difícil pensar. Ao mesmo tempo que. Sim. Não, mas eu acredito que, por exemplo, eu penso assim, tá, precisamos talvez pensar para que a gente está usando as redes, né? Você me mandou um fichamento do livro Pirâmide da Sabedoria. Eu li o fichamento. Uma das coisas que eu achei muito interessante que o autor diz naquele livro é que precisamos ser muito intencionais com rede social. E aí eu penso até um pouquinho no que o Ronald Sider escreveu no livro O Escândalo do Comportamento Evangélico. E existe algo errado quando os cristãos estão vivendo da mesma maneira como o resto da sociedade. E eu acredito que em grande parte, eu pelo menos é a minha percepção. Nós não estamos vivendo nas redes sociais de maneira diferente ou radicalmente diferente do resto da sociedade. Até nas formas, por exemplo, você vai para um vídeo de um pastor minimamente polêmico, ou polêmico mesmo, você vê muitos cristãos falando de maneira violenta, rude, tudo aquilo. Triste, mas mostra o escândalo do comportamento evangélico. Então, nesse sentido até privado, eu acredito que precisamos ser muito mais intencional, né? Claro, precisamos exercer a gentileza e tudo aquilo. Mas agora, pensando nas próximas gerações, que foi a sua pergunta, eu realmente... acredito que precisaremos mudar muitas coisas da maneira que os cultos, por exemplo, acontecem. Eu acredito que a tendência realmente é os cultos serem, pelo menos a parte do sermão, serem menores. Que, inclusive, eu não vejo problema com isso. Eu admito que quando o sermão tem 1 hora de duração, eu fico um pouquinho distraído. Eu não tô... De verdade, é demais. É muita informação. Eu prefiro coisas de meia hora, 40 minutos no máximo, porque aí eu consigo prende mais minha atenção e tal. Agora, minha preocupação maior não é tanto assim
o culto, embora seja, sim, importante e tal, acredito que a leitura bíblica, eu fico pensando, e oração, sabe? Porque são essas coisas que, de certa maneira, nós precisamos estar nu diante de Deus, sem o nosso celular, só ali nós e Deus. E eu acho que isso tem nos afetado muito na nossa, pelo menos no meu, eu percebo, na minha vida de oração, me sinto mais distraído do que nunca. Uhum. Uma confissão bem pessoal, mas realmente é verdade. E o motivo que eu consigo continuar tendo uma vida devocional estrita, e que eu realmente consigo, graças a Deus, é porque eu criei rituais na vida. Uhum. E eu acho que talvez aí virá a importância de termos rituais em nossas vidas cada vez mais, ou de seguirmos rituais. Então eu acredito que no futuro, embora hoje já seja importante, talvez nós iremos nos... como que é a palavra? Nós iremos enfatizar mais a importância de rituais. Uma coisa que me veio é que, assim, as gerações mais antigas, quando se fala também sobre os usos de rede social e espiritualidade, é sempre o receio do novo, né? Que a gente tem que sempre manter aquilo que sempre funcionou e tudo mais. E aí você traz a questão dos rituais. E é justamente o que eu penso, assim, tem como a gente manter, sim, conservar coisas que concretamente são positivas, que a gente sabe que funcionam, mesmo que a expressão delas se transforme de acordo com a realidade que a gente está inserido. Então, por exemplo, os rituais que provavelmente os cristãos de antigamente tinham, alguns a gente vai manter, como as disciplinas espirituais, e alguns a gente vai ter que, enfim, às vezes vai se expressar de uma maneira diferente. Então, beleza, se antigamente tinha, sei lá, pregação de 1h30, 2 horas, 3 horas, às vezes, hoje já não vai ser assim. Mas mantém-se a essência daquilo, a intenção. Eu acho que o do Wisdom Pyramid, o McCracken, o Brett, eu acho que ele é muito feliz quando ele fala sobre intencionalidade, não só para as redes sociais, mas eu acho que para tudo. Porque, e aí volto a trazer uma outra característica minha de procurar muitas vezes esquemas para encaixar as coisinhas da realidade e entender como que tudo funciona no meu grande livro mental. E eu acho que se eu fosse simplificar toda essa lógica de uma maneira, eu colocaria intencionalidade como um dos elementos para tudo, assim, para o uso das nossas redes sociais. E aí eu fico pensando nisso, sobre isso de rituais. Sobretudo muito importante. Rituais, as disciplinas espirituais. Sim. Que são coisas que a gente precisa prestar atenção, porque quem tá com a gente sabe como que deve se relacionar com as redes sociais de maneira mínima, assim, né? Ainda que na prática, muitas vezes a gente esqueça. Cara, tem que usar menos, né? Tenta ser presente quando você estiver numa roda ali de pessoas, tenta deixar o celular de lado. Mas é desconfortável, tá todo mundo utilizando. Você não é todo mundo. Exato, sua mãe já falou que você não é todo mundo, a gente repete que você não é todo mundo, né? Enfim, coloca um timer ali, no telefone mesmo tem. Essas coisas a gente já sabe, a gente esquece, facilitam. Para uma pessoa vai funcionar, para outra não. Mas o que a gente traz aqui de princípios? E aí eu não tô dizendo de coisas categóricas que são práticas que nem isso, assim, pra gente fazer. Porque isso aí vocês já sabem, né? Mas o que vai mais profundo? Porque isso é o básico, né? Não que seja superficial no sentido negativo. Mas o mais profundo é entender que isso tem a ver, sim, com a nossa espiritualidade, que muitas vezes afeta, que a gente tem que estar sempre atento à nossa própria intenção, com relação ao uso, com a forma como a gente está lidando. Entender que as pessoas vão ter diferentes relacionamentos com isso, com as redes sociais. E eu acho que eu vou até mais além, assim, de relembrar para não julgar, né? Porque muitas vezes eu já vi pessoas julgando esses influencers cristãos e outras coisas. É claro, assim, parcimônia, né? Enfim, sim, tem situações e situações. Mas pensando sobre sociedade do espetáculo, que muitas vezes a gente é muito movido pela performance, entender que a espiritualidade concreta, ela é muito mais profunda que isso. Sim. E aí você vai lá no primeiro episódio, assiste novamente sobre o que é o evangelho aí.
Sim, e tem essa questão dos rituais, eu acho que é muito real, porque eu tava até pensando aqui, pegar um celular, abrir no WhatsApp, abrir no Insta, é um ritual. A gente não pensa sobre isso. É um ritual. Mas esses nossos aparelhos eletrônicos também nos ensinam rituais e como James K. Smith e outros falam muito, né? O que nós consumimos também vai nos... Não, quer dizer, não fala isso. Vai nos mudar, vai nos moldar. Vai nos consumir também, de certa maneira, porque, puxa... Você é aquilo que você ama, né? Exato. Então, pra mim, na prática, é uma coisa que eu tenho dificuldade, mas eu tento criar outros rituais. Tava até pensando assim, existem outros rituais, até de oração, que nós podemos ocupar nossa mente em vez de ficar abrindo o Instagram, ou o Twitter, ou o Reddit, e coisa assim. Aí eu penso, por exemplo, naquela simples oração de Jesus, né? Que é: Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Né? E os místicos, eles oravam ao respirar, né? Então, cada vez que eles inspiravam, era Senhor Jesus Cristo, e aí, quando eles expiravam, tem misericórdia de mim, um pecador. Então, existem muitas maneiras de nós criarmos rituais alternativos para termos uma vida espiritual mais profunda. E às vezes é só para nos lembrar. Porque se você praticar isso tantas vezes, você vai lembrar: Deus existe, Jesus existe e a minha vida, tipo, é meu Senhor, sabe? Em vez de pegar o celular que não nos lembra dessas coisas. Ficar olhando Reels no Insta, a gente fica distraído com o que mais importa, em vez de estar focando no que mais importa. Eu me sinto um hipócrita falando sobre isso porque eu sou uma pessoa muito distraída por redes sociais. Mas é uma coisa que eu quero prestar muito mais atenção. Brincadeira. Não brincadeira, né? Porque você realmente é muito distraído. Você me falando, eu fiquei pensando aqui que isso aí entraria para uma próxima conversa sobre o capitalismo 24/7. Eu acho muito pertinente. E até violência. Né? A violência que as redes sociais causam nas pessoas, em nós. Porque é uma coisa violenta. As pessoas sofrem de solidão hoje por causa de redes sociais. Né? Nós estamos falando mais das consequências pessoais, individuais, mas hoje a epidemia é solidão. Né? É justamente porque é uma relação mediada por imagem. Você não se relaciona com o outro enquanto o outro em si, com o ser. Você se relaciona com o parecer. E nesse meio também acaba gerando muitos reveses, e um deles é a violência no sentido de ataque mesmo. Isso. Inclusive no filme Nerve é uma das coisas que aparecem bem no final, que a última prova é numa arena, e aí os jogadores estão ali e eles têm que, quem sobreviver vai ganhar o prêmio. E os espectadores, eles vão mandando o que eles precisam fazer, e se eles não cumprem, eles não vão evoluindo. Uhum. Só que ninguém sabe quem são os espectadores. E no final revela que eles são só uma tela de computador. A identidade deles não pode ser identificável. E isso gera em nós um senso de desresponsabilização. Então a gente pode falar o que quiser. Eu posso falar o que quiser, né? Porque ali eu tô como @ninha123. Ninguém sabe meu CPF, ninguém sabe meu endereço, ninguém sabe quem eu sou, ninguém vai vir aqui. Algo que provavelmente eu não falaria para essa pessoa. Então, como que Jesus usaria redes sociais? Muito bom, não pensei nisso, não. Ou será que ele não usaria? Ele usaria um Será que ele não usaria? Ele usaria aquele flip phone, assim, um Nokia antigão. É do tipo, só me liga. Não sei também. Eu não sei. É uma boa pergunta perguntar pra ele. Seria como é que é? Aquele influencer que as outras pessoas criam contas sobre ele, mas ele mesmo não tem contas. Exatamente. Eu acredito que ele se inscreveu. Faz todo sentido. E é uma arrogância, né? Eu acho que foi um texto do Paulo Brabo, que ele escreveu: todo escritor é arrogante. Todo produtor de conteúdo, qualquer tipo de conteúdo, todo artista é arrogante, todo escritor é arrogante, todo produtor de conteúdo é arrogante. Por isso que Jesus nunca escreveu nada. Né? E eu fico pensando nisso. Realmente, ele teve que... Outras pessoas tiveram que escrever sobre ele. Eu acredito... Eu tendo a pensar hoje que realmente talvez ele não teria uma conta, mas teriam muitos fan accounts, né, por aí.
Demais. Colocando os vídeos e tudo mais. E, enfim, às vezes eu fico até meio desafiada, porque parece que tem mais pontos negativos do que positivos. Sim. Eu vou ser sincero. Quando eu olho para as redes sociais, eu acredito que existem mais pontos negativos do que positivos. Porque os pontos positivos não precisa estar no Insta, no X, no Twitter, no Reddit ou em outros lugares pra estar. Porque é a conexão das pessoas, né? A única defesa, pelo menos a defesa que eu mais ouço quando alguém critica a rede social, mas não, conecta com todas as pessoas do mundo. Tá, ok, mas para WhatsApp você também pode fazer, tipo, simplesmente tendo qualquer rede social, né, genérica, open source, pode fazer A isso. gente tinha carta antigamente, aí, não era? Exato. Não, realmente. E quando eu olho para as redes sociais hoje, eu fico pensando, e se a igreja é só um pensamento? Eu não, minhas tendências anabatistas de separação do mundo. E se a igreja simplesmente se recusasse, ou as pessoas, os cristãos se recusassem a participar, sabe? Da mesma maneira, se os cristãos se recusassem a participar de guerra, não haveria mais guerra, praticamente. E se recusassem a participar desse sistema que sabemos que faz mal para as pessoas, sabemos que faz mal para a sociedade, sabemos que faz mal, mas mesmo se a gente continua. Exato. É um chamado pra se recusar a participar? Não sei, mas é uma coisa pra nós Pra pensarmos. você investigar, pra você se autoexaminar. E eu fico pensando justamente isso, porque as redes sociais, elas foram dadas, né? Não é que nem na escola que você vai, você aprende a escrever, você aprende ali algumas regras de lidar com pessoas, de se relacionar e tudo mais, não. Você simplesmente, beleza, aqui ó, um tablet. Assiste aí os videozinhos e tudo mais, aí você vai navegando, aí você vai aprendendo da sua própria maneira e ninguém passa um manual de boas práticas com as redes sociais. E a gente tem que ir descobrindo. E o fato é que muitas vezes a gente esquece, porque o modus operandi é o mais fácil, né? O mais conveniente. E uma coisa que eu tava pensando assim também pra ir encaminhando, não pra uma solução, que a gente não quer trazer respostas. Mas para o fim do episódio. Apesar de que dentro das nossas respostas estão isso que gera um pouco mais de trabalho. Mas é justamente porque cada pessoa que tá ouvindo a gente é de uma realidade diferente. Então eu não vou falar pra você, limita isso, só pode usar durante 1 hora. Cara, às vezes você trabalha com rede social, não vai dar, entendeu? Então assim, imagina quem trabalha com rede social. E nem pra todos os cristãos saírem de rede social. Não é esse meu ponto. O ponto maior é, será que até certo ponto, talvez, seria melhor a gente simplesmente se recusar a participar? Eu não sei. De algumas práticas. Entender como é que é a sua relação com a rede social. Será que você tem consumido demasiadamente desses conteúdos rápidos, superficiais? Tem se deixado influenciar aí, talvez, pela vida de fulana e ciclana de tal? Tem ficado mais depressiva, mais solitária, né? E aí não só com A isso, gente vê mas às vezes... toda hora pesquisa sobre isso, né? Que pessoas que utilizam redes sociais por horas a fio se sentem mais tristes, mais ansiosos. Uma outra coisa que eu fiquei... durante a minha adolescência e entrada na vida adulta, eu fiquei sem rede social. Eu excluí todas as minhas redes sociais. E aí, de 2016 até 2020. Em 2020 eu criei o Instagram e tudo mais, novamente, enfim. E aí teve uma época que eu fiz um detox. É surreal. A minha memória parecia outra coisa. Parecia renovada. Eu fiquei umas 2 semanas sem. Eu lembrava de tudo, conseguia decorar as coisas. Parecia que realmente dava um renovo. Sim. Porque é um bombardeio de informações rápidas. Seu cérebro ele fica ali sobrecarregado, é muita coisa. Então, entendendo tudo isso, né, como que as redes sociais elas podem sim minar a nossa espiritualidade, elas podem contribuir para o nosso desenvolvimento teológico, nosso desenvolvimento espiritual. A gente tem acesso aí a canais que produzem conteúdo muito positivo. Então é por isso que aqui... Concretas! Exato, o Bible Project, a gente tem vários movimentos, várias pessoas que influenciam de maneira positiva, mas é que a gente convida, não só a nós, que esse é um lembrete para nós também, mas para você que está ouvindo, de sempre manter essa postura que é crítica não só para as outras coisas, para os outros aprendizados, mas para isso também. O mundo jaz do maligno. Exato. A gente se esquece disso, inclusive, para as redes sociais, que hoje, às vezes eu brinco que o telefone é como se fosse uma parte do corpo. Tem gente que não consegue sair de casa sem. Sente uma profunda ansiedade, uma profunda angústia de, ai meu Deus, eu deixei meu telefone, e é como se tivesse desmembrado, né?
Então, a gente precisa retornar, e aí tem até um livro que eu esqueci o nome que tá ali na minha estante, que é sobre o mistério, que ela faz um convite justamente a isso, ao chamado ao oculto, ao relacional, na nossa vida com o Senhor. E não aqui desmerecendo a importância de pessoas que trazem registros, fragmentos dos seus momentos devocionais no Instagram e tudo mais, né? Como eu disse e repito mais uma vez, é a questão da intenção. Se você faz o seu devocional certinho e etc. e posta, não tem problema algum. Por isso que cada um de vocês tem que se autoexaminar. Por isso que a gente não tem na Bíblia, não no Novo Testamento, essas categorias que a gente tinha antigamente, que eram dos rituais, das leis, justamente porque ela não conseguia preencher e não conseguia redimir a gente. Então é por meio da redenção Isso é um outro completa. debate, né, também. Exato. É pela redenção completa de Jesus que a gente consegue ser perdoado de todos os nossos pecados, que, como vocês ouviram no primeiro episódio que o Marcos trouxe, que o Senhor está endireitando o mundo pela obra de Jesus. E o que ele traz para nós? Que cada um examine a sua própria consciência por meio do que Paulo falou. Então, entender isso, a centralidade de Cristo, que nosso relacionamento com Cristo tem que ser oculto, tem que ser profundo, tem que ser relacional, que, ok, tem muita validade, muitas coisas que foram escritas antigamente, a gente tem que entender também como que se vai se aplicar na nossa realidade, as práticas, as disciplinas espirituais, e entender a nossa relação, para não deixar que a superficialidade dessa tendência, desse espírito de tempo que nos coloca aí com rios e muitos conteúdos que não têm substância, afetem ou abalem aí a concretude na nossa fé, que é muito mais profunda que isso. Amém. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Amém, irmãos. E talvez o chamado maior desse episódio é ser crítico com as redes sociais, né? E eu acho que isso vai significar uma coisa para cada pessoa diferente. Exato. Nosso propósito aqui não é trazer uma regra geral para todo mundo, né? Não Liberdade tá no centro da ética cristã, como Paulo muito bem explica em Gálatas. E nós não queremos trazer regras para ninguém, mas não que a gente seja punk, liberal, gente, por favor, não vai pro outro extremo, né? quem é punk liberal é o próprio cristianismo. Brincadeira. Brincadeira. I'm joking, tô brincando. Mas vamos ser mais críticos, né? É um chamado para pensarmos de forma mais analítica e lembrando que a gente precisa ter cuidado com as coisas, com a forma que vivemos as nossas vidas. Porque é tudo um presente de Deus, até o nosso respirar, o ar que enche meus pulmões não vem de mim, vem de ti, como cantou Paulo Nazaré, eu acho, na música Pulmões. Então, E que cristão é ativista, no sentido da palavra de que a gente precisa estar sempre ativo. Pensamento ativo, ação ativa. amém. Não recebendo as coisas passivamente, gente. Eu sei que dá um trabalhinho, dá. Mas quem disse que ser cristão ia ser fácil? Toma sua cruz, né? Cruz não é uma imagem muito... O evangelho de Cristo, o fardo dele é suave e leve. Mas a gente precisa também ter aí o nosso processo de renovação do pensamento por meio das escrituras. E aí isso exige disciplina, tá? Amém. Ser cristão não é bagunça. Não é do tipo, vou usar aqui de qualquer jeito e tal. Não, nem vou pensar sobre. Tem que pensar sim. Vai de consciência também, mas isso também é tudo outro episódio que já precisamos finalizar esse episódio aqui. Vou finalizar com oração. Que Deus nos ajude a sermos mais intencionais com a nossa forma de viver no mundo, especialmente em relação às redes sociais. Pai, obrigado por esse dia, Deus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia em nossas vidas, que o Senhor cuide de cada ouvinte que está nos ouvindo, que já nos ouviu, que irá nos ouvir. E Deus, que o Senhor nos ajude, Deus, como tua igreja no mundo, a sermos pessoas que manifestam a graça, o amor, a gentileza, a intencionalidade, e que o Senhor nos perdoe, Pai, quando nós pecamos e falhamos em viver de maneira digna do Evangelho. Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. É isso. Nos veremos no próximo episódio, em que conversaremos sobre lealdade e o que isso tem a ver com fé. E o que é fé? Não sei. O que é? Descubra no próximo episódio. Fiquem com Deus.